A paz do Senhor Jesus. Nós estamos nesse domingo com a nossa lição da EBD, seguindo, a sequência de lições baseadas nos princípios divinos em tempos de crise. É o que estamos vivenciando, uma crise. Não só nós, mas toda a humanidade está vivenciando um tempo de crise. E Deus, pela infinita misericórdia, nos mandou nesse trimestre lições que nos dão estratégias para vencermos em tempo de crise. Na lição de hoje, que é a lição 9, tem o tema Como vencer as oposições à obra de Deus. Sempre quando formos fazer uma obra para Deus ou na nossa vida secular, sempre iremos enfrentar oposições. Nessa lição, o Senhor nos ensina a enfrentar essas oposições baseados na palavra de Deus e mostra de que forma Neemias ele conseguiu vencer os seus opositores que se levantaram contra a construção do muro e da forma maravilhosa que a vitória do Senhor veio sobre a vida deles. Todas essas lições, elas são pautadas na palavra de Deus, cheias de referências bíblicas, lições altamente ricas que podem ser trazidos para a nossa vida prática. Eu espero que cada um de nós possamos ser edificados e trazer esse ensinamento para as nossas vidas, porque lutas sempre iremos passar enquanto estivermos nessa terra, peregrinando em terra estranha, porque a nossa verdadeira casa não é aqui. A nossa verdadeira casa é nos céus, onde aguardamos a vinda do Senhor para nos buscar. Mas enquanto estivermos aqui, estaremos passando por lutas, por dificuldades, porque o próprio Senhor nos alertou, dizendo para nós: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo que eu venci o mundo. Em outras palavras, nós também venceremos, com fé no nosso Senhor, enraigados na sua palavra e colocando em prática todo o ensinamento através da sua palavra. O nosso tema de hoje, da lição 9, que é para o dia 30 de agosto, tem como tema Como vencer as oposições à obra de Deus. O nosso texto áureo está em Romanos 8,37, que diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Não é em algumas coisas que somos vencedores, nós somos vencedores em todas as coisas. Mesmo porque sabemos, amados, que todas as coisas que nos acontecem não estão distantes dos olhos do Senhor. Deus, ele tem o controle sobre todas as coisas e tudo que nos acontece para alguma situação em nossas vidas vai precisar daquele ensinamento. Então Deus, ele usa determinadas circunstâncias para nos ensinar algo, Nada passa pela nossa vida desapercebido, pois Deus tem o controle de todas as coisas, da terra, do mar, do vento, do ar, da nossa vida, do nosso trabalho, da nossa família. O Senhor, ele tem controle sobre todas as coisas. E em cada situação adversa que nós tivermos que passar, vai ter sempre diante de Deus um ensinamento para ser aprendido e colocado em prática. Então que nós possamos estar atentos a todas as adversidades que tivermos que passar, porque o Senhor sempre vai ter algo para nos ensinar. E nessa lição, nós veremos de que forma Neemias venceu os opositores contra ele naquela obra que ele estava fazendo para o Senhor, que era a restauração e construção do muro de Jerusalém. A nossa verdade prática diz o seguinte: quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é uma pura verdade, Principalmente quando a gente tem a certeza que foi o Senhor que nos chamou, foi o Senhor que nos separou para fazer uma obra para Ele. Então, se nós temos essa certeza, essa convicção, não importa o tamanho dos gigantes que se levantem, não importa a quantidade de adversários que se levantem contra nós, não importam as barreiras que o inimigo venha colocar sobre as nossas vidas. O mais importante de tudo é nós termos a certeza que é Deus quem está na frente, que é Deus quem preparou aquele momento, quem é o Senhor que nos chamou para aquela obra. E se o Senhor está conosco, não temos que temer. Maior é aquele que está conosco do que aqueles que está no mundo. Que a nossa confiança possa ser redobrada a cada dia em nossas vidas, porque aquele que nos chamou, que nos vocacionou, ele é fiel. Amém.
A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Neemias, capítulo 4, do versículo 8 ao 20, e 1 ao João, do 4, versículo 4, e o 5, versículo 5, que diz o seguinte: E ligaram entre si todos, para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: Já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, aos nossos inimigos: Nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que, de todos os lugares, tornavam a nós. Pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei, e levantei-me, e disse aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: Não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos nossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, e aos que traziam as cargas, e aos que carregavam, cada um com a sua mão, fazia obra, e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos, e edificavam, e o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres e aos magistrados, e ao resto do povo: Grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntarei conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? A vitória que vence o mundo, amados, é a nossa fé. Nós não temos capacidade de fazer nada, nós não temos poder para vencer nada, mas o nosso Deus é poderoso, rico em batalhas e em vitórias. O nosso Senhor nunca perdeu uma batalha. E o Deus de Neemias, o Deus de Isaac e de Jacó, é o Deus que está conosco hoje. E nós também venceremos todas as nossas batalhas, todas as nossas guerras, se estivermos firmados em Deus, arraigados no Senhor. Não soltar de forma alguma a mão de Deus, e muito menos tirar os olhos das promessas do Senhor, e crer que aquele que está conosco é poderoso para nos dar vitória em todas as circunstâncias. Ele é maior do que qualquer luta, ele é maior do que qualquer dificuldade, o Senhor é maior do que qualquer inimigo que vier a se levantar contra nós. Que nós possamos estar firmes no Senhor e na força do seu poder, e estar sempre usando as armas da nossa fé, que está tudo escrito na palavra de Deus. Precisamos ter mais comunhão com a palavra, aprender mais com a palavra, pedir ao Espírito Santo que nos ajude a discernir todas as coisas, para que nos momentos de maior dificuldade que nós venhamos a passar, das maiores lutas que nós venhamos a passar, nós termos a certeza de quem está conosco e usarmos as palavras na hora certa, porque a nossa espada hoje não é a espada da luta que Neemias passou. Neemias passou uma luta que precisou da espada mesmo, a espada para a guerra. A nossa espada para a guerra é a palavra de Deus. Usarmos a palavra certa no momento oportuno e ter cuidado para não usar de forma inadequada em momento que não é para usar, porque tem momento que o Senhor diz no nosso coração, ministra o nosso coração, que é para nós nos calarmos, e tem momento que é para nós orarmos, e tem momento que é para nós refletirmos, e tem momento que é para nós falarmos. Então é necessário que nós tenhamos essa visão para buscar ao Senhor, para falar na hora certa, e tem que ser a palavra certa, para que a vitória possa vir às nossas vidas.
A nossa introdução diz o seguinte: na lição 7 observamos como a construção dos muros em Jerusalém provocou uma dura resistência por parte dos samaritanos. Nesta lição, iremos observar mais detalhadamente as diferentes formas de seus ataques e o modo como os judeus conseguiram vencê-los e concluir a obra. Tópico 1 em tema: qual a procedência desses ataques? Subtópico 1. A Bíblia revela a verdadeira força por trás desses ataques. Ela diz: não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes celestiais da maldade nos lugares celestiais. Está lá em Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, tem todo o relato das armas que nós devemos usar em tempo oportuno. Portanto, nossa luta é, antes de tudo, espiritual. Os inimigos visíveis são meramente instrumentos dos demônios, os quais nos atacam. Desde que Lúcifer caiu em pecado no céu e foi expulso de lá, ele tem sido o adversário de Deus e da sua obra. Que nós possamos entender que, mesmo em momentos de muita raiva, diante de um conflito familiar ou outro qualquer, que ali está tendo uma guerra espiritual, está tendo um momento ali espiritual que nós não estamos vendo, mas pelo Espírito de Deus que habita em nós, nós podemos discernir que a situação ali é espiritual, para fazer a gente perder a cabeça, para fazer a gente usar de palavras que venham a causar feridas, a magoar, e muitas vezes uma palavra dita, ela causa um efeito muito profundo que chega até a ser desastrosa. Então, muita gente, por causa de palavras, tirou a vida de outros, se precipitou e estão aí em situações muito difíceis. Mas nós que conhecemos ao Senhor, nós sabemos que existe um momento de falar, existe um momento de calar e existe um momento também de entendermos que a nossa luta não é contra a pessoa, e sim é uma hoste celestial que está ali por trás, tentando causar o maior desassossego, tentando causar o maior desastre em nossas vidas. Então é necessário que nós estejamos atentos a isso. No subtópico 2 diz: qual a orientação que a Bíblia dá diante dessa luta? Ela diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais. Letra A, resistir no dia mau. B, tendo feito tudo. E C, ficar firmes. Então é necessário que nós sigamos essa situação. É necessário resistir, irmãos. Resistir. Senhor, me ajude a resistir. Senhor, me dê força. Senhor, segure os meus pés, segure a minha boca. E Deus ali vai lhe dar um suporte, vai me dar um suporte para a gente não se precipitar nem em atitude e nem em palavras. Resistir ao dia mau, usar as armas corretas que estão na palavra de Deus, com oração, súplica, jejum, para que em tempo oportuno o Senhor possa nos dar vitória. E depois ficar firmes, resistir e vencer, né? Quem nos dá a vitória é o Senhor, quem está conosco é o Senhor que vai direcionar todas as coisas se nós estivermos ligados nele para obedecer conforme a palavra dele nos ensina. Mas se nós sairmos dessa linha, o Senhor não se responsabilizará por atitude que tomarmos fora da palavra de Deus. Mas se estivermos agindo corretamente pela palavra, o Senhor pelejará por nós e fará cessar a peleja e tirará de diante de nós os nossos inimigos e nos dará a vitória. Subtópico 3. Nessa luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé, né? A Bíblia diz que quem é que vence o mundo senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Isso a Bíblia aconselha. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna. Pela fé experimentamos a operação do Espírito Santo em nossa vida. Jamais devemos permitir que alguma coisa venha abalar a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Devemos não temer, mas crer somente, e não dar lugar ao diabo. Amados, é muito importante, né, nós entendermos que quando agimos conforme a inclinação da nossa carne, nós estaremos dando lugar ao próprio diabo em nossas vidas. Então é necessário a gente entender isso e agir conforme a palavra de Deus nos ensina e nos instrui.
porque a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, a nossa luta é contra os principados e as potestades que estão ali ao redor, tentando nos tragar, tentando nos derrubar, tentando destruir a nossa família e as nossas casas. Mas nós entendemos que o Senhor é aquele que está conosco todos os dias das nossas vidas. O subtópico 4 diz o seguinte: nesta luta as armas devem ser espirituais. Só as armas espirituais atingem e alcançam os reais inimigos e demônios. As armas carnais só nos prejudicam, pois muitas vezes levam-nos a dar lugar ao inimigo. Devemos vigiar, amados. Devemos vigiar, porque o nosso coração é enganoso. A Bíblia diz que nosso coração é enganoso. E se nós deixarmos que as nossas atitudes sejam direcionadas por aquilo que vem ao nosso coração, nós podemos cair num grande abismo, cometer erros tremendos que muitas vezes são irreparáveis. Mas quando nós deixamos que o Espírito Santo de Deus, nos invada, nos controle, esteja guiando os nossos passos, o resultado com certeza será outro, porque o próprio Deus verá a nossa posição e virá ao nosso encontro para pelejar por nós. No tópico 2, diz o seguinte: o inimigo procura atingir a nossa fé. Subtópico 1. O inimigo ataca com a arma do desprezo. Diziam: que fazes esses fracos judeus? De fato, em nós mesmos somos fracos. Paulo disse: quando estou fraco, então sou forte. Quando o crente é tentado a se comparar com o inimigo, está em perigo. Foi esta tentação que derrubou Israel. Quando os 10 espias disseram: não podemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós. Os israelitas recusaram-se a subir, recusaram-se a dar ouvidos à mensagem de fé transmitida por Caleb, que dizia: certamente prevaleceremos contra ela. O Senhor é conosco, não temais. Foi aquilo que falamos no início, Quando Deus, ele direciona para fazer uma obra, Deus estará na frente. Não importa o tamanho do inimigo que se levante contra nós. Quando os espias foram ver a terra, viram muitos gigantes e disseram: de certo a terra é muito boa, mas tem muitos gigantes, e muitos deles desistiram. Mas Josué e Caleb olharam e disseram: a terra é boa, tem muitos gigantes, mas o Senhor, ele nos dará bom êxito. É essa a visão que nós devemos ter em meio às dificuldades que venhamos a passar. Porque se o Senhor está dando um direcionamento, como Deus a Neemias, para restaurar o muro, foi o Senhor que levantou ele, foi o Senhor que colocou no coração dele, ele orou, Deus deu todas as estratégias, aí o inimigo vem e faz: o que é que estão fazendo aí esses fracos judeus? Uma palavra negativa para intimidar, para tirar as forças. E quantas vezes nós sabemos de testemunho de pessoas que eram firmes na fé e por causa de uma palavra desistiram de caminhar, de dar continuidade à obra que o Senhor levantou para fazer. Aí é que está, irmãos, a veracidade da palavra de Deus quando diz que nós devemos lutar contra a carne e contra o sangue. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Nós não devemos lutar contra a carne e contra o sangue. Devemos lutar contra as hostes espirituais. Nós somos fracos? Sim. Nós somos imperfeitos? Sim. Mas o nosso Deus, ele é grande. O nosso Deus é poderoso, porque quando nós estamos fracos, quando as nossas forças se acabam, é quando entram os recursos de Deus para nos dar vitória. Então, nós não devemos olhar para nós. Se olharmos para nós, nós não temos capacidade nenhuma para fazer nada. Mas em Deus, que nos dirige, em Deus que nos fortalece, é Ele quem nos dá a força que precisamos para continuarmos a fazer a obra que Ele comissionou. Então nós não temos que temer, temos que olhar para o alto, de onde vem a nossa salvação e o nosso socorro. O subtópico 2 diz o seguinte: o inimigo ataca com a arma do escárnio. Trata-se de uma arma que os inimigos da obra de Deus têm usado em todos os tempos. Quando os servos de Deus sofrem escárnio, são tentados a ficarem desanimados. Todavia, devemos lembrar de que isto é o que os fiéis sempre tiveram que suportar. Nem mesmo Jesus escapou do escárnio. Ele disse: se chamaram Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Isto faz parte da cruz que devemos aceitar quando seguimos a Jesus. Os que são carnais procuram escapar do escândalo da cruz, mas aqueles que são espirituais, eles permanecem fiéis, sabendo que aquele que o chamou, aquele que o comissionou,
Ele é poderoso para nos fortalecer em momento que estão escarnecendo de nós. Porque o importante é nós olharmos para o autor e consumidor da nossa fé. Nós não fizemos aliança com o diabo, não fizemos aliança com a nossa carne, não fizemos aliança com os principados. A nossa aliança foi com o Senhor. E é a Ele que devemos seguir, é para Ele que devemos orar, olhar e continuar a caminhada. No subtópico 3 diz o seguinte: o inimigo chama a nossa atenção para a imensidão da tarefa. Vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Olha só. Moisés, ao olhar para a dimensão da tarefa para a qual Deus o chamava, recusou-se a ir. Quando, porém, Moisés meditou na palavra de Deus, que Deus iria com ele, que Deus seria com a sua boca, Moisés se animou e viu as montanhas tornando-se em campinas. Quem faz a obra é Deus, mas ele usa seus instrumentos, ainda que esses sejam pequenos, a tarefa seja grande. Louvado seja Deus. É assim que eu sou, é assim que você é assim que os nossos pastores são, pequenos, mas na nossa pequenez a glória de Deus ela aparece, porque importa que a gente diminua e que o Senhor cresça. Não é? Nós temos que ter confiança naquilo que Deus preparou, naquilo que Deus comissionou, naquilo que Deus orientou e olhar somente para o Senhor. Se a gente for olhar para as dificuldades, ninguém faz nada, ninguém caminha, cruza-se os braços e vai se dormir diante de tanta dificuldade que temos passado. Mas nós olhamos para o Senhor, para o Deus que fez a promessa, para o Deus que está conosco e Ele é aquele que nos dará sempre vitória. No subtópico 4 diz o seguinte: o inimigo usa contra nós os boatos e as mentiras. Os samaritanos espalharam calúnias contra Neemias, dizendo que ele planejava constituir-se rei. Tudo isto para amedrontar os judeus e assim atingi-los em sua fé em Deus. Neemias respondeu: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, o inventas. Paulo escreveu: tornando-nos recomendáveis em tudo, por honra e por desonra, por infâmia e por fama. Jesus aconselhou aqueles que sofreram acusações mentirosas a alegrarem-se e exultarem, e a não atentarem para o que se fala deles. Louvado seja Deus, amados, nós temos um juiz. Nós temos um advogado. Em meio a calúnias, em meio a boatos, em meio a mentira, se nós colocarmos o nosso joelho no chão e pedir ao Senhor a providência dos céus, o Senhor virá com providência e um dia a verdade aparece. Não temos que temer, não temos que desistir diante dessas circunstâncias, mas temos que confiar no Senhor e seguir em frente para fazer a obra do Senhor. No subtópico 5 diz o seguinte: o inimigo usa como armas a astúcia. Os samaritanos convidaram os judeus para juntos se congregarem nas aldeias, porém tentaram fazer mal a Neemias. Insistiram na proposta, mas o convite foi repetidamente recusado por Neemias. Estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Louvado seja Deus. Temos que ter foco na obra, foco no que Deus nos comissionou, para que o discernimento do Senhor possa vir sobre as nossas vidas quando vierem determinados convites, determinadas propostas, nós sabermos discernir se os espíritos vêm de Deus ou não. Ali Neemias estava em comunhão com o Senhor e soube discernir rapidamente que aquilo ali era uma cilada e ele não caiu na cilada. Ele não parou a obra. O intuito dos inimigos era fazer com que ele parasse a obra, armar emboscada para destruí-los, mas o Senhor tomou a frente e a vitória com certeza foi dada pelo Senhor a Neemias. No subtópico 6 diz o seguinte: o inimigo usa como armas as ameaças. Os inimigos dos judeus ameaçaram guerrear contra eles, a fim de que espalharem medo e pânico entre o povo de Deus. Porém, diz Neemias: oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles. Os judeus não atacaram os samaritanos, mas defenderam a área de trabalho. Louvado seja o nome do Senhor, né? Eu me lembro muito daquela peleja que houve lá nos dias de Josafá, quando uma grande multidão via sobre eles. E era uma multidão tremenda, que eles não tinham como vencer aquela multidão, mas eles se puseram a orar ao Senhor. E Deus ali levantou um no meio da congregação e disse a eles que essa luta, essa peleja não é vossa, mas de Deus. E ali eles venceram aquela peleja, porque quando a peleja é de Deus e nós nos posicionamos da forma que o Senhor quer, a vitória com certeza vem, porque Deus é o Deus que fez a promessa, Deus é o Deus que cumpre a promessa, Deus é o Deus que chamou para a obra, é o Deus que se responsabiliza pela obra e no final vai dar tudo certo se estivermos na posição que o Senhor deseja que estejamos. No tópico 3 diz o seguinte: qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? Qual o segredo? Vamos ver. Subtópico 1.
Os judeus venceram porque tinham certeza de que estavam na vontade de Deus. Neemias disse aos seus inimigos: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Neemias sabia que o Senhor o havia enviado para Jerusalém e que pelejava por eles. Essa certeza nos guarda de precipitações, de falarmos palavras impensadas. Podemos assim governar o nosso espírito. Louvado seja Deus, não é? Em meio a uma situação dessa que nós temos a certeza de que foi Deus que nos chamou, não tem palavra certa negativa que venha tirar o nosso foco. Neemias ali não perdeu o foco, ele fez cair por terra todas as palavras negativas que foram direcionadas para ele através da palavra e da promessa que Deus tinha feito a ele. Porque foi Deus quem chamou e Deus, quando chama, ele se responsabiliza. Então, precisamos governar o nosso espírito e responder à altura da palavra de Deus para bloquear todas as armadilhas do diabo contra as nossas vidas. Não podemos ser precipitados, não é? Falar no calor do momento para que as coisas não desandem, mas sim, devemos estar em comunhão com o Senhor, ouvindo o Senhor, esperando o momento certo de falar e com certeza Deus nos dará bom êxito em tudo. O subtópico 2 diz o seguinte: os judeus venceram pela oração. Neemias era homem de oração. Com frequência, lê-se sobre Neemias. Orava. Ouve, ó Deus, lembra-te de mim para o bem. Lembra-te de meu Deus, de Tobias e Sambalate. Aquele que ora, coloca sua dificuldade diante do Senhor, que quer e pode resolvê-la. O mesmo Deus que nos exortou a orar, também prometeu nos responder às orações. Ele falou que eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A oração é a chave que abre as portas do céu. A oração, ela move o coração de Deus. A palavra de Deus diz que por causa do gemido e da súplica do necessitado, o Senhor se levanta do trono agora. É no momento que você ora, é no momento que você suplica, é no momento que você apresenta a Deus os seus inimigos, o Senhor, ele se levanta do trono pela minha e pela sua causa. Então é importante nós estarmos ligados no Senhor e não dar ouvidos às palavras negativas que são colocadas sobre as nossas vidas. Se a nossa pastora fosse dar ouvido às palavras negativas que sobrevieram sobre a vida dela no começo do ministério, ela não teria continuado. Porque foram palavras muito negativas, palavras que tiraram muitas lágrimas dos seus olhos. Mas o Senhor esteve com ela em todo momento e ela aprendeu a ouvir a voz do Senhor. E sempre conversava com o Senhor, sempre apresentava ao Senhor e Deus sempre tomou à frente. Deus dissipou os inimigos, Deus afastou aqueles inimigos que se faziam de amigos e hoje nós chegamos aos 18 anos de ministério porque o Senhor foi aquele que chamou, que preparou, que comissionou e ela aprendeu a ouvir o Senhor. Então é importante que sirva de exemplo a vida dela para nós e a vida também de tantos servos de Deus que aprenderam a dar ouvido à voz do Senhor. Nesse caso aqui que nós estamos estudando Neemias, foram muitas palavras negativas, foram muitos levantes, mas ele sabia que Deus era o Deus que tinha o chamado e que estava se responsabilizando por aquela obra. Subtópico 2. Os judeus venceram pela oração, nós já vimos, né? Vamos para o 3. Devemos também orar sem cessar. Jesus deixou-nos o mesmo ensino, falou-nos da necessidade de perseverarmos na oração, usando para isso uma parábola. Paulo exortou aos Efésios a perseverar em oração e súplicas no Espírito. E aos Colossenses ele escreveu, perseverar em oração. O que é, então, perseverar em oração? O que é perseverar em oração? Né? É impedir que alguma coisa nos estorne a orar. Encontrando-nos apenas na oração, precisamos de uma espécie de autodisciplina ou de controle sobre nós próprios. Marta não dispunha tempo para ficar aos pés de Jesus porque estava ocupada. Quando começamos a orar, aparecem muitos obstáculos, mas devemos ser vitoriosos. Temos que ter vitória também em nossos pensamentos, porque o inimigo quer nos impedir de orar, fazendo-nos pensar em outras coisas. Né? Quantas vezes nós vamos orar e se levantam tantas coisas para atrapalhar a nossa vida, para atrapalhar o nosso momento com Deus. Então é necessário nós perseverarmos e continuar, cuidar da nossa mente para que o foco na oração permaneça conosco e Deus possa nos dar vitória naquele momento que nós estamos orando, porque nós vivemos uma verdadeira guerra espiritual. O inimigo das nossas almas não gosta de oração, porque ele sabe que é através da oração que o Senhor se move ao nosso favor. Então é necessário que nós mantenhamos
esse costume de orar todos os dias, orar sem cessar, está fazendo uma atividade, está orando, está indo trabalhar no ônibus, no transporte, ali, ao invés de estar pensando besteira, pensando em problemas, pensa nos problemas, mas colocando Deus. Senhor, me ajude, Senhor, venha cá, Senhor, está difícil, mas eu sei que Tu és poderoso, e assim nós vamos vivendo, e o Senhor, que peleja por nós, nos dará vitória em todas as nossas causas. Orar também é persistir, né? Persistir em orar, ainda que o diabo procure tornar pesada e difícil a oração. Daniel orou 21 dias e veio a resposta. E então ele soube que a resposta demorara, porque os espíritos malignos tinham impedido a resposta. Jesus mostrou a mesma verdade na parábola da viúva. Nessa parte de Daniel nós conhecemos, né, que o anjo apareceu para ele e disse: Daniel, desde o princípio das tuas súplicas que eu vim, mas o príncipe das persas me deteve nas regiões celestiais por 21 dias. Então observa que existe uma luta espiritual quando nós paramos para a oração, quando nós paramos para a leitura da palavra, quando nós paramos para ter um momento com Deus. Vai existir sempre opositores. Eles podem ser pessoas usadas ou opositores espirituais mesmo, nas hostes espirituais, que tentam impedir as nossas orações através de momentos de perturbação, de falta de concentração, mas nós iremos perseverar na oração, porque nós já entendemos, né, que a oração é a chave da vitória que o nosso Deus ele nos concede. Nós vemos, né, aquela situação ali em 2 Crônicas 20, quando o povo de Israel passou por aquela dificuldade nos dias, né, nos dias ali de Josafá. Ele pôs-se a orar em momento difícil, ele pôs-se a orar. E a oração é a chave que abre todas as portas para as nossas vidas, porque Deus ele tem o controle de todas as coisas, mas o Senhor ele trabalha através das nossas orações. É orar, até que venham as respostas. Até que Jesus orou 3 vezes sobre a mesma coisa. E Paulo também orou 3 vezes, até que Deus lhe respondeu. Eli orou 7 vezes para que chovesse, e choveu. E os discípulos perseveraram em oração até que o fogo caiu. Então é a gente orar, até a gente sentir a paz que excede ao todo entendimento, até nós sentimos a paz que é o árbitro do nosso coração, que nós oramos, que nós apresentamos ao Senhor. Tem momento que o Senhor não responde, tem momento que o Senhor fica em silêncio, mas nós teremos sempre a certeza que Ele nos ouviu e que no momento certo Ele vai mandar resposta, Ele vai pelejar, Ele vai nos dar estratégia. Nós não devemos desistir de orar porque a resposta não veio, porque a nossa confiança tem que estar no Senhor, independente da resposta que nós venhamos a ter. É confiar em Deus e continuar orando, perseverando até a vitória chegar, porque Deus é Deus que nos promete vitória através das nossas orações. A oração é uma prova de que o Espírito da oração opera em nós. O Espírito Santo ora em nós enquanto trabalhamos. Enquanto nos ocupamos de nossas tarefas diárias, o Espírito Santo não se preocupa acerca da posição do nosso corpo. Isto é, se estamos ajoelhados, deitados ou em pé, isto é o segredo de estarmos sempre orando. Da liberdade ao Espírito e a Ele levar-te-á para esta gloriosa vida de oração. Aleluia! A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes estamos impossibilitados de nos ajoelhar, mas o Senhor, Ele ouve a nossa oração. Quantas vezes eu pude dormir conversando com o Senhor e falando com Ele, já tinha orado, mas continuei falando e o sono se torna muito mais tranquilo, porque o Senhor é aquele que Ele recebe a nossa oração. Ele sabe a nossa condição, Ele sabe que tem pessoas que têm problema de saúde, não pode ficar ajoelhado, muitas vezes não pode passar muito tempo em pé, e tem pessoas que ficam deitadinho ali na sua cama, no momento de enfermidade ou outro desconforto, mas o importante é orar. Orar sem cessar, porque a vitória de Neemias veio através da oração e a sua vitória virá através de oração. Não devemos perder esse foco. O segredo de Neemias foi a oração. Foi apresentar a Deus os inimigos, quando Sambalate e Tobias se levantaram contra ele, quando se levantou os samaritanos de um modo geral, eles incitando os samaritanos contra os judeus, armando ciladas. Neemias estava ligado nos céus, ligado no Senhor e com o coração voltado para a oração, né? Muitas vezes nós estamos orando em pensamento. O inimigo está falando conosco, né? O inimigo físico, né? O instrumento que o inimigo está usando está falando conosco, está nos afrontando e nós estamos ali, ó, em oração. Senhor, vem cá. Senhor,
Olha, Senhor Deus, essa afronta, Senhor, dá-me sabedoria, Senhor, me ajude a resistir e assim nós vamos vencendo, não é? Não podemos ser cristãos precipitados, porque nós carregamos um nome nas nossas vidas, que é o nome do Senhor. Nós somos uma carta lida por todos e é necessário que nós estejamos com esta carta, com linhas retas diante do nosso Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós devemos perseverar na oração. Orai sem cessar, orando ao Senhor em todo o tempo, com súplicas e ações de graça, porque o Senhor, Ele ouve a nossa oração, Ele ouve o nosso clamor. Neemias aprendeu esse segredo, ele aprendeu a orar, ele aprendeu a se posicionar diante de Deus, desde aquele momento que ele foi se apresentar diante do rei. Ele não foi precipitado quando o rei perguntou a ele, por que está assim o teu semblante? Ele não foi logo respondendo, mas ele ficou quieto e foi respondendo com muita sabedoria, fazendo as coisas com muita diligência, e o Senhor deu vitória a Neemias. Que as experiências de Neemias possam servir para as nossas vidas e que principalmente nós tenhamos o mesmo costume que Neemias teve, que era o costume de orar e apresentar ao Senhor todas as coisas e todas as afrontas e ter o foco na obra de Deus, naquilo que Deus chamou para fazer e não deixar que ninguém, nenhum inimigo, nem ninguém se levante e venha atrapalhar os planos do Senhor na nossa vida. A obra de Deus está aí para ser realizada. Deus, ele tem um propósito nas nossas vidas. Existe algo de Deus para ser feito por mim e por você. E nós precisamos estar com foco no Senhor, nas coisas de Deus, para que o Senhor possa fazer e continuar a obra que Ele começou em nossas vidas. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus e que vamos continuar em oração nesse tempo difícil para que o Senhor possa sustentar a todos e esse tempo possa logo passar, para nós estarmos nos reunindo em sala de aula, glorificando a Deus, exaltando ao Senhor pelos seus grandes feitos. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.